pedido das inquietações pedagógicas, eu vou revisitar uma intervenção que tive há dias, na segunda-feira, dia 20, no Salão Nobre da Universidade, da Reitoria da Universidade de Lisboa, no lançamento de uma cátedra, da Unesco que se intitula Reimaginando Juntos os Nossos Futuros, que é também o título do relatório, que foi coordenado, cuja redação foi coordenada por António Nóvoa, que será o responsável por esta cátedra e que dispensa apresentações. O António Nóvoa pediu-me que fizesse um breve comentário ao relatório, atirando ou sublinhando algumas ideias que se podiam lançar para o futuro. E o que eu fiz foi encontrar 7 palavras-chave, que são, no fundo, linhas emergentes a partir da leitura deste relatório e que me parece importante lançar para uma futura reflexão. Em primeiro lugar, a palavra, e agora vou falar em palavras, são 7 as palavras. A primeira palavra é futuros. Como nós podemos ver pelo título do relatório, que é Reimaginando Juntos os Nossos Futuros, usou-se o plural da palavra futuro, o que me pareceu muito interessante, porque no plural futuros indica não apenas uma possibilidade, mas a abertura a muitas possibilidades, abertura à criatividade, à diversidade de contextos, ao combate às desigualdades, à inclusão, etc, etc. E eu cito apenas um parágrafo deste relatório. O poder da educação está na sua capacidade de nos conectar ao mundo e aos outros, de nos mover para além dos espaços que já habitamos e nos expor a novas possibilidades. As escolhas que fazemos hoje, de maneira coletiva, determinarão os nossos futuros compartilhados. Não preciso de explicar mais quanto ao uso da palavra futuros, é evidente, e passo a uma segunda palavra-chave que para mim emergiu do relatório, que se prende com as desigualdades. Nós temos consciência que a nível mundial e local as desigualdades continuam inaceitáveis, quer em países, quer em regiões, quer mesmo internamente num país. A discriminação persiste, muitas vezes se torna sistémica em relação a género, etnia, língua, cultura, formas de conhecimento e, é óbvio, situação de fragilidade social. Diz o relatório, precisamos de um novo contrato social para a educação, que possa reparar as injustiças enquanto transforma o futuro. E eu queria sublinhar reparar as injustiças enquanto transforma o futuro. Para esta redução das desigualdades, precisamos da educação formal e informal. E quando eu falo na educação formal, é a partir da primeira infância, dos 0 aos 3 anos. E, portanto, isto vai em contraponto à Lei de Bases do Sistema Educativo de 86, que afirma que a educação começa aos 3 anos. Enfim, está completamente incorreto sob o ponto de vista científico. Por outro lado, a educação deve ser universal, quer dizer, para todos, a partir, e eu insisto, dos 0 anos, e também a educação deve ser de superior qualidade para diminuir desigualdades. Portanto, nós aqui podemos
ao falar da igualdade, podemos sublinhar, para além da igualdade, a necessidade de equidade. Terceira palavra-chave: relação. A relação é o eixo da descoberta da identidade, numa interdependência tão luminosa sobre e entre todos os seres humanos. A relação permite proporcionar encontros transformadores. Eu cito aqui Paulo Freire, que diz: ninguém educa ninguém, todos nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. A educação, diz o relatório, é o exercício do conhecimento estabelecido por meio das interações sociais fundamentais para a vida em sociedade. E diz ainda o relatório: nenhuma tecnologia ainda é capaz de substituir ou superar a necessidade de bons professores. Ao olhar para 2050, é essencial que deixemos de tratar o ensino como uma prática solitária que depende de um único indivíduo para orquestrar, a palavra orquestrar é muito interessante, uma aprendizagem eficaz. Em vez disso, o ensino deve tornar-se uma profissão colaborativa, onde o trabalho em equipe garante uma aprendizagem significativa do estudante. Maria Montessori dizia há muitos anos que o maior sinal de sucesso para um professor será que as crianças estejam a trabalhar como se o professor não existisse. Neste ponto, nesta palavra relação, eu também utilizo, lembro que é preciso atender à diversidade cultural e social, e aqui passamos também, ou sublinhamos, a educação de meninas e rapazes, que é preciso evitar a exclusão digital, e chamo especial atenção nos tempos de hoje às questões da inteligência artificial, sublinhando que não podemos negar a relação pedagógica. E temos, ligado a isso, promover uma ética do cuidado. A quarta palavra é cooperação. Nenhuma, e diz o relatório, nenhuma tecnologia ainda é capaz de substituir ou superar a necessidade de bons professores. Olhar para 2050, insisto, temos que temos que evitar uma prática solitária que depende de um único indivíduo. Em vez disso, e sublinho aqui, o ensino deve tornar-se uma profissão colaborativa, onde o trabalho em equipe garante uma aprendizagem significativa do estudante. O trabalho cooperativo deve exercer-se entre alunos, formando-os para este tipo de trabalho entre si, entre professores e, é óbvio, entre professores e alunos. Daí precisarmos, na sua essência, de pedagogias colaborativas, interdisciplinares, problematizadoras. Eu, pela minha parte, lembro aqui a importância de uma pedagogia ou do trabalho de projeto. A escola é o espaço formador e orientador para uma cidadania consciente, crítica e participativa. Os alunos devem participar na vida da escola de forma democrática, e daí a necessidade de uma forma interdisciplinar, fazermos
uma educação para a responsabilidade, para o compromisso e, dentro do compromisso, para o compromisso social. A quinta palavra é lugar. Uma investigadora americana fala que os seres humanos precisam de um sentido de lugar e acrescenta: um lugar é mais do que a soma das suas rotinas, regras, horários, resultados de avaliação. Isto aplica-se à escola. Um lugar é preciso um lugar onde as crianças e os jovens sintam que são importantes, não instrumentalmente, porque estão presentes e fazem parte de um número determinado, mas existencialmente, porque se trata de uma paisagem em que as crianças têm significado e um sentido de pertença. Não esqueçamos, e termino a citação, não esqueçamos que a escola é o primeiro lugar de socialização política das crianças. Socialização pública das crianças. Sendo que, então, a educação tem que ser um esforço público e que compete aos governos valorizar a escola pública, porque esta é a escola para todos, sem discriminações. Em segundo lugar, diz o relatório, as arquiteturas, os espaços, os horários, os cronogramas de aulas e agrupamentos de estudantes nas escolas devem ser reimaginados e elaborados para desenvolver as capacidades dos indivíduos para trabalharem em conjunto. O ambiente construído e o design inclusivo têm valor pedagógico em si mesmos, influenciam o que ocorre em espaços partilhados de aprendizagem. Ainda dentro da ideia de lugar, temos a questão da cidadania num sentido simbólico de lugar. E eu pergunto como é que educamos para as questões de género dentro desta cidadania? Será que não temos que ter atenção à cidadania das mulheres? No relatório fala-se no bem comum e qualidade de vida para todos, na importância de proteger e transformar as escolas, na educação em diversos tempos e espaços. Há uma palavra muito interessante no relatório, uma frase, que está em inglês e que eu não quis traduzir. Complex Ecologies of Knowledge. A sexta palavra que eu selecionei foi imaginar. A palavra imaginar vem do latim, imaginare, que é e que significa formar uma imagem mental de algo, viver do desejo de alguma coisa. Eu lembro aqui a magnífica canção dos Beatles, Imagine, em relação a qualquer coisa ou outra na sociedade em que vivemos. Há um outro autor que afirma que precisamos de imaginação para elevar o real. Portanto, temos que viver cada dia conscientes de que estamos orientados para o futuro. O Brecht diz de uma forma muito bela mudar a sociedade e depois de mudar a sociedade, mudar. Morin, quando descreve os 7 saberes necessários à educação do futuro, sublinha a importância de educar as novas gerações para uma cidadania planetária. É um dos saberes mais importantes sublinhados pelo Morin. Precisamos de acreditar melhor
na essência humana e trabalhar contra o cinismo. Nós estamos, infelizmente, rodeados e rodeadas de cinismo. Não podemos ser professores sem um otimismo fundamental que nos traga alegria naquilo que fazemos. O Shimon Peres, que foi um grande estadista em Israel, fala no otimismo em oposição, prolongado por um inconformismo. Portanto, são duas palavras. Otimismo que se prolonga em inconformismo. E ele diz concretamente: ser otimista, mas nunca satisfeito. Daí, e eu insisto, e uso as palavras do relatório, que temos que ir para além da baixa imaginação tecnocrática. Uma formulação muito interessante. Baixa imaginação tecnocrática. E concluo com a sétima palavra, que eu chamei que é utopia. E eu falo dos futuros à utopia. O grande escritor uruguaio Eduardo Galeano define assim a utopia. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos. Ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Precisamos, um escritor catalão fala na necessidade de cultivarmos em nós uma resistência íntima. É muito bonito. E de não deixarmos de ousar, mesmo em tempos muito sombrios, de fazer uma declaração de amor à vida. O grande poeta Manuel de Barros lembra-nos que é preciso transver o mundo, transver ao lado de utopia. Daí temos que continuar a caminhar. E esta cátedra da Unesco, esta cátedra para a educação, parece-me que oferece todas as potencialidades para elencarmos um mundo de possibilidades e de futuros. Daí os meus parabéns ao professor António Novo.